sobre certas situações, pessoal. E tem certas situações na nossa vida, não é na nossa vida só, não, na nossa vida, na vida da nossa família, que às vezes aquilo ali você já está numa luta há anos. E o troço parece que não muda de jeito nenhum. Entendeu? E aí, cada vez que vai passando, o que você pensa? Você vai perdendo a esperança do negócio mudar. E aconteceu até isso com o pai do jovem lunático, né? Ele já estava passando tanta luta com aquele menino, que era desde a infância que aquele menino dava trabalho. Entendeu? Porque ele já estava até perdendo a esperança do negócio mudar. Então, tem coisas, bom dia, Rosa, Pai do Senhor. Tem coisas que às vezes parece, tu olha assim, parece que é impossível, não é possível. Eu já morri, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz voto, nada. Hã? Poxa, Deus até me atende nisso aqui, mas isso aqui, tá? Sei não. E o segredo para mudar essa história é a gente procurar sempre andar com Deus. Mudar, muda. Porque não existe nada que seja impossível para Deus. Até uma pessoa que às vezes a pessoa é dura de coração, pastor, eu já orei tanto, a pessoa não muda. Não vejo um sinalzinho assim de mudança. A pessoa continua a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. Você está entendendo? Aí você pode, mas eu oro, mas não vejo uma mudança, não vejo nada. Mas Deus muda, Deus pode mudar, não existe nada impossível para Deus. O primeiro passo é a gente andar com Deus. Por quê? Tu lembra do Jairo? Jairo tinha uma filha que ela estava já à beira da morte. E às vezes tem pessoas que não estão morrendo com uma doença, mas você vê que aquela pessoa está no caminho de morte. As amizades que a pessoa anda, as coisas que a pessoa faz, você está vendo que é perigoso. Quer ver? Há um tempo atrás, pouquíssimo tempo, não tem nem um mês isso. Você conhece a Ângela, não conhece? A Ângela que vem na igreja? Então, o vizinho da Ângela, que ela disse que estava tão bem com o vizinho, ele era tão maneirinho, mataram ele no portão da casa, praticamente no portão da casa dela. Mas por quê? Porque ele estava andando com uma pessoa que estava devendo. Para matar a pessoa, mataram ele. Ela disse que ele era tão legalzinho, rapaz trabalhador, mas ele andava com a pessoa errada, tá vendo? Como às vezes a pessoa não está enfia para estar no caminho de morte. Que às vezes a pessoa anda com a pessoa errada. Ela não fez nada, mas chegar alguém ali, vai fazer o quê? Vai todo mundo. Até a menina que estava passando na rua, tá vendo? Tem um monte no pé. Estava passando na hora. Entendeu como é que funciona? Então, bom dia, Luzia, paz do Senhor. Então, às vezes, a pessoa, ela não tá enferma, mas ela anda por um caminho de morte, um caminho de vício, né? Eu tenho recebido tantos pedidos aí de pais, de mães, que, pastora, ora aí, porque meu filho está no caminho errado, está aí nas drogas, isso é um caminho de morte. Se a gente não perceber, eu já andei por esse caminho. Eu já vi muitas pessoas morrer por causa disso. Eu mesmo tinha uma sobrinha minha, que ela morreu com 16 anos com overdose de droga. Fora outros conhecidos que eu vi ir embora. Então, isso é um caminho de morte. Você tem que se orar para a pessoa ser liberta. É liberta? Senão não estaria aqui. Eu andei por esse caminho de morte, mas Jesus me libertou. Entendeu? Então, existia saída? Existe. Né? Mas o que o Jairo fez? Vamos voltar lá para o caminho do Jairo.
o Jairo, ele tinha uma filha, que a filha dele estava à beira da morte. E ele foi lá pedir ajuda a Jesus. Ele não foi só pedir a Jesus que Jesus curasse a filha dele. Ele chamou Jesus para ir com ele. Vamos lá comigo. Paulo põe a mão nela, aquela sala e Jesus levantou, não falou uma só palavra e foi com ele. Então os dois começaram a andar juntos. Você entendeu? O Jairo começou a andar com Jesus, os dois. E eles foram a caminho da casa de Jairo para Jesus ressuscitar, operar o milagre na vida de Jairo. Então o primeiro passo para ser... Oi, amiga, bom dia, Pai do Senhor. O primeiro passo para você resolver qualquer coisa na sua vida é começar a andar com Deus. E andar com Deus não é, mas eu já oro, não. Jesus é o que, pessoal? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Você precisa ter um compromisso com a palavra de Deus, não é com a igreja, não é com o pastor, é com a palavra. Olha, Deus, eu estou aí 14 anos com Jesus, ai de mim se não fosse a palavra de Deus. Eu sou uma pastora, gente, que eu ouço a palavra. Eu ouço a palavra. Não sei se vocês viram lá no meu status, lá, sexta-feira, eu botei lá que eu estava estudando, estava ouvindo lá o pastor Mora. Eu ouço a palavra, eu tenho um pastor certo. Eu não fico me aconselhando com 10, 20 pastores não, gente, porque cada um fala uma coisa diferente. Um vai falar para você que Jesus já levou suas doenças, o outro vai dizer que isso aí deve estar pesando a mão, entendeu? Um fala para você que Jesus vai salvar a sua família, outros falam que é assim mesmo, que nem todas as famílias foram salvas, então daqui a pouco você não sabe nem o que pensar mais. Você está entendendo? E às vezes o diabo faz até você abrir mão da sua bênção. Deixa aí, não tem mais jeito não, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo. Você tem que aprender a reivindicar o que Jesus fala. E pastor, como é que eu vou saber qual pastor que está certo? Não, Jesus é um bom pastor, fica com a palavra. Pessoa, e foi a que eu sempre me aconselhei até hoje, que sempre deu certo. Então eu não vou ser... Já viu aquele ditadinho que está ganhando não se mexe? Toda vez... Oi, irmão, pode ser. A maioria das vezes. São 3 bolinhas? São 3 bolinhas. Eu deve tentar ligar lá e não foi, porque quando é que está desligado lá não aparece. Porque a maioria das vezes que eu falei com o meu pastor, pedi ajuda de oração, funcionou para mim. Só não funcionou, às vezes que não funcionou, eu descobri depois que o erro era eu não estava crendo, eu não estava em pecado, mas a maioria funcionou, então eu vou ficar com o que funciona, gente. Você está entendendo? Eu vou ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus eu sei que ela vai me levar onde eu quero. Entendeu? Por mais difícil, por mais impossível que pareça, eu vou conseguir alcançar porque eu estou alicerçado na palavra. E Deus não mente, é impossível. A gente tem que ter cuidado para a nossa parte não falhar. Porque Jesus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Pastor, qual é a nossa parte? A nossa parte é crer. Tudo é possível ao que crê. Se a gente não crê, a gente atrapalha Deus. A incredulidade, ela anula a fé. Você tem que entender isso. Quando eu não creio, eu anulei a fé. Entendeu? E muitas das vezes o ser humano, em geral, ele é mais levado a ver, ele é mais levado a crer no que você vê do que no que está escrito. E a fé, ela é totalmente ao contrário, ela não é o que você vê, é o que você crê no que está escrito. Às vezes você está vendo uma coisa, mas você não pode crer no que você está vendo, você tem que crer no que Deus disse. Pastor, eu orei para parar de beber, o Getúlio está lá caído, aí que ele bebeu mesmo, então você está crendo mais no que você está vendo. Mas você orou para quê? Jesus disse que todo aquele que pede,
ele vai parar. Mas ele tomou 10 litros, mas vai parar. Você está crendo no que você orou? Mas se você olhar mais para a circunstância, porque o diabo ele é assim, quando você começa a orar por uma situação, a tendência é ele querer fazer aquele estardalhaço, que é para você olhar assim. Teve jeito, eu comecei a orar até que orou. Eu estava conversando com uma irmã, que ela, gente, está dizendo, São Jesus. Não tem nem palavra para falar como é que está a vida da irmã. A vida da irmã está toda descambalhada. Falar, não sei nem como é que ela está aguentando sofrer tanto aquela irmã hoje. Mas aquilo ali é coisas que eu avisei a ela. Falei para ela várias vezes, irmã, isso que você está fazendo não é legal. Faz isso não, isso vai estar de problema para a tua vida. Não deu ouvido. Aí saiu daqui da igreja. Irmão, pastor, você tem algum problema quando alguém sair aqui da igreja? Não. Mas eu fico feliz quando a pessoa sai daqui e vai para um lugar onde tem palavra. Graças a Deus, Jesus está cuidando. Agora, quando sai daqui, irmão, pai, revelação, próximo não tem palavra, eu fico triste, porque se eu está mal, saiu daqui. É melhor que você ter trocado aí um bife, entendeu? Você não tem alimento, você fala, acabou, você não está se alimentando mais. Você fica triste quando você vê um parente seu que para de se alimentar direito? Você está vendo que não está comendo bem, está ficando meio ratitozinho, não é chato isso, está vendo que a pessoa fica meio abatida? É a mesma coisa, a pessoa sai de um lugar onde tem um alimento, gente, para ficar morrendo de fome lá fora. Aí é triste, né? Aí não tem a palavra. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, perdeu a luz, vai começar a andar em trevas. Daqui a pouco está xingando, tá? Virou a cabeça. É um maligno, que esse bichinho volta 7 vezes pior, porque você se afastou. E se alguém for tentar dar um conselho, a pessoa não aceita mais, quer dizer, virou a cabeça. Você entendeu? Então, eu não sou contra a pessoa sair daqui, desde que ela fique num lugar onde é de Deus. Aí, primeiro, ela saiu daqui para um lugar cheio de revelação. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, a senhora está indo. A senhora está indo. Eu falei, oi, meu filho, tudo bom? Rapaz. Aí, o João. Aí, o famoso João aí, de tanto testemunho que a gente conta do João. Tudo bom, meu filho? Gente, mas ele tá diferente, né? Tá diferente, tá grandão. Ou ele cresceu mais ou o outro tá diminuindo. Fica em pé aí, João, pra me ver. Caraca. Aí, não é possível, gente. Ou ele cresceu ou eu diminuí. É? Caraca. A gente fica um tempinho sem ver a pessoa, né? Depois a gente se sente tão baixinha. Pequenininho, glória a Deus. Você já é famoso aqui de testemunho aqui na igreja, mas pode ficar tranquilo, a gente fala bem, fala mal. Meu Deus, o que eu estou falando de mim aqui? É coisa boa, glória a Deus. Então, pessoal, o que acontece? Ela chegou perto de mim e veio, aí eu falei assim, poxa, irmão, mas aí isso aí não é de Deus, você tem que ficar com a palavra. Jesus, ele já foi correto quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Nós temos que se alicerçar na palavra de Deus, gente. Né? Aí o que aconteceu com ela? Eu falei para ela, irmã, esse negócio aí, porque já me revelaram, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. A senhora foi liberta aqui de coisas pesadas. A senhora andou em tudo quanto é lugar por aí, lugar nenhum a senhora conseguiu. Não é que aqui é a melhor igreja, não, mas a senhora não conseguiu ser liberta em lugar nenhum. A senhora foi liberta aqui. Eu fui liberta de coisas que eles falaram anos que ela vivia naquele jeito. Espírito de loucura. Entendeu? Agora a senhora sair daqui para um lugar que não tem nada a ver. Não, mas aí tá. Aí começou a fazer umas coisinhas lá erradas lá. Eu falei, irmã, senhora, cuidado. Porque você, quando você é casado ou casada, você tem um compromisso.
a Bíblia já fala claramente, se você se envolver com uma outra pessoa, isso é um adultério, é um pecado sério. Por que o João Batista perdeu a cabeça dele? Porque ele pregava contra o adultério. Você está entendendo? Outro dia eu estava meditando nisso lá, a mulher ficou chateada porque o João botava o pecado dela para fora, né? Ela ficou chateada e mandou arrancar a cabeça dele, só que ele foi para o céu. Se ela morreu naquele adultério, para onde que ela foi? Nós não vamos arrancar a cabeça do inferno, não. Está se perdido de qualquer jeito. Entendeu? Se ela não se arrependeu. Então eu expliquei a ela, irmã, vigia, ela não quis saber. Aí foi por aquele caminho. Aí depois de um tempo, ela me ligou, pastor, está acontecendo isso, minha vida dá. Porque quando você está na presença de Deus, você vem para a presença de Deus, aqueles espíritos que agiam na sua vida, eles saem. Você começa a ouvir a palavra, a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra. Está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí lá no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela liberta. Então, quando você vem para a igreja, você começa a ouvir, aqueles espíritos, se tiver um espírito maligno, ele não aguenta ficar na sua vida. Ele não vai aguentar. A palavra vai libertar você, ele sai. A Bíblia diz que só da Maria Madalena saíram 7 espíritos. A gente não sabe quantos saíram da nossa vida, só Jesus sabe. Aqueles espíritos, eles saem. Só que o que a gente não pode ser inocente é o seguinte: eles não desistem nem de mim nem de você. Você está pensando que eles desistiram? É ruim. Enquanto você estiver na face da terra, o sonho dele é voltar para a sua vida. Mas ele não pode, porque você continuou com Jesus, você continua na igreja, você continua recebendo a palavra. Jesus, ele está morando dentro de você. Então ele tenta voltar, mas não consegue. Você está entendendo? Ele tenta voltar, mas não consegue. Mas quando a pessoa se afasta de Jesus, aqueles espíritos, a casa fica vazia, tornada e vazia. Aqueles espíritos, ele acha uma oportunidade, uma brecha de voltar. Então volta 7 espíritos piores do que aquele. E isso não acontece só com a pessoa que sai da igreja como ela saiu. Isso pode acontecer com uma pessoa que está na igreja, mas não está mais prestando atenção na palavra. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não guarda mais os ensinamentos, não leva a sério para colocar em prática, aí ela fica vazia. Aí o bichinho volta. Aí eu falei para ela, irmã, o que está acontecendo na tua vida é que você se afastou um pouquinho da presença de Deus, eu tenho que voltar 7 vezes pior. Está voltando para sua casa, para sua família, olha o que está acontecendo. A senhora não deveria se afastar da igreja. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja assim, não sei o quê, na igreja lá da revelação. Eu falei, irmã, mas ali não tem uma palavra concreta. Mas eu estou indo. Eu falei, então tá bom. Mas isso não vai obrigar nem forçar. Eu deixei ela lá. Então vai indo aí que eu vou orando com você. Aí passou já o quê? Muito tempo. Muitos anos. Aí o que aconteceu com a irmã? A irmã foi piorando. Não que eu queira isso não. Infelizmente, sem Jesus foi bem claro, sem mim nada poder fazer. Depois ela saiu da igreja da revelação, não ficou aqui, nem na igreja da revelação, saiu da igreja. Aí tá, a vida enrolando. Quando foi um dia desse, eu estou ali no supermarket que eu fui ali com a minha filha ali, no estacionamento. Quando eu ia saindo, ela me ligou. Aí eu atendi ela, falei, irmã, porque minha vida está assim. Eu falei, irmã, mas posso te dar um conselho? A senhora se afastou de Jesus, irmão. Aqueles espíritos voltou para a sua vida. E pior.
A senhora se afastou, não se deve se afastar de Jesus. A senhora tem que levantar a cabeça, ir para a igreja, buscar Deus. Pastora, mas eu não vou para a igreja, não fui para a igreja, que parece que quando eu fui para a igreja, parece que a minha vida, aí que parece que piorou. Falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão, tem como piorar a sua vida do jeito que está? Sua vida está boa? Não, tá não. Falei, então, irmão, pelo amor de Deus, assim é que a senhora está sofrendo. O diabo está enfiando isso na cabeça da senhora, para a senhora continuar sofrendo. Olha a sua vida como é que está. Piorou a sua vida muito depois que tu saiu da igreja. Piorou ou não piorou? Piorou sim. Eu falei, então, agora você está dizendo que está pior. Seu inimigo está enfiando isso na tua cabeça, irmão. Pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça. Jesus não chamou a senhora para viver do jeito que a senhora está vivendo, não. A senhora está dando conversa, ela está dando ouvido para o diabo. Deus tem uma vida boa para a senhora, uma vida próspera para a senhora, não é isso que Deus chamou. Como é que a senhora está vivendo? Aí eu fiquei pensando, como é que o diabo é mentiroso? Como é que o diabo enfiou na cabeça dela? Gente, ninguém nunca se aproxima de Jesus para piorar as coisas. Tu nunca vai ver isso na Bíblia. Toda pessoa que se aproximou de Jesus, elas foram abençoadas, elas foram atendidas. Entendeu? Só que aquele negócio, como eu falei da história do ceguinho, que Deus, ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Primeiro que a gente tem que crer, segundo que a gente tem que obedecer, porque ela está nessa situação, porque ela não quis obedecer de jeito nenhum. Porque Deus, ele usa o porta-voz dele, ele usa o pastor e usa a pastora. E já tem uma visão lá na frente. Assim que começou esse negócio na vida dela, eu já tinha avisado a ela. Falei, irmã, lá quando eu estava conversando com ela no estacionamento, eu falei, irmã, mas eu avisei a senhora que isso ia acontecer. Ela falou, eu sei, a senhora me avisou desde o começo, né? Eu que não quis. Eu falei, e continua não querendo, tá? Continua a mesma coisa. Ainda não mudou de ideia. Então, você está entendendo? Então, às vezes, o crer, é o obedecer a Deus. Que às vezes Deus está falando uma coisa, a gente não concorda com o que o pastor está pregando, a gente faz de outro jeito. Não, porque eu não concordo, porque outro jeito, em outro lugar eu aprendi de outro jeito, mas aí você vai ficar rodando, até uma hora você entender, poxa, estava certo, não precisasse ficar rodando. O povo de Israel ficou rodando 40 anos, por quê, pessoal? Eles não concordavam com o que Moisés falava. Era 40 dias para chegar na terra prometida. 40 dias. Eles demoraram 40 anos. Por causa de quê? Aí eu vou te fazer uma pergunta. O problema era Deus? O problema era Moisés? O problema era a dureza do coração deles. Eles não aceitavam a palavra. Eles não aceitavam obedecer. Porque eles tinham vindo lá do Egito. Lá do Egito eles não tinham um senhor. Lá eles viviam sem regra, sem lei, viviam como escravos. Então, quando eles vieram, Deus ia levar isso para um lugar bom, uma terra que manda leite e mel. Mas ali eles tinham que aprender agora a obedecer o seu Senhor, os mandamentos. E isso eles não queriam. Eles queriam ficar com Deus, queriam as bênçãos, queriam a terra prometida, mas não queriam se submeter aos mandamentos de Deus. É coisa que não funciona na nossa vida. Quando a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer se submeter à palavra, à vontade de Deus, aí você atrapalha a sua bênção. Não funciona assim. Nós viemos lá do mundo, fomos batizados, agora nós temos um Senhor. Nós não vivemos mais sem regra, como escravos do mundo. Entendeu? E como se nós temos o Senhor, nós temos que obedecer esse Senhor. Entendeu? Empresta seu celular aí, eu vou mostrar um negócio aqui em você, que você vai entender o que eu estou falando. Então, funciona desse jeito, mas se você ouvir, você obedecer, colocar em prática, as coisas funcionam. Outra coisa que a gente não pode ser é uma pessoa religiosa.
Tem pessoa que é uma pessoa religiosa. Você acha que é um Deus que está muito longe. Entendeu? É muito difícil. Ali um dia ele vai fazer, irmão, mas Deus, ele não precisa de um dia, não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você tem que observar duas coisas na sua vida. Se você está crendo, lembra do Abraão? O Abraão tinha uma promessa que não acontecia de jeito nenhum, ele já estava agoniado com aquilo ali. Aí Deus apareceu lá para o Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Duas coisas que a gente tem que perceber se a gente está andando na presença de Deus. O que é isso? Andar na presença de Deus é na palavra. Se não tem uma coisinha, o bichinho tenta tirar você da palavra. E se você está sendo perfeito, pastor, não existe ninguém perfeito. Perfeição na Bíblia é quando você confia em Deus de todo o seu coração, como está no Provérbios 3, versículo 5. O demônio está fazendo de tudo para você achar que não tem mais jeito, que é muito difícil, mas você fica naquilo que Deus falou com você. Mas você está sendo perfeito, que você não duvida. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Eles não se abalam, eles permanecem na presença de Deus. Olha, viu o que vier, que você está ali firme. Você está entendendo? E você não sai da palavra. Quer ver uma coisa? Que os pastores, né? Eles esgoelam de falar em tudo quanto é lugar. Tem um montão de cristãos sendo derrotados por isso dentro da igreja, não é lá do lado de fora. Porque você está pensando que o diabo trabalha só do lado de fora? Trabalha não, gente. Dentro da igreja ele trabalha com coisas internas, pequenos pecadinhos, coisas disfarçadas para prender você. Lá não, lá no mundão ele joga logo na droga, no vício, mas dentro da igreja ele tem que fazer coisinhas sutis, sabe? Você nem perceba que está em pecado. Mas ele faz. Quer ver uma coisa dentro da igreja que tem atrapalhado a bênção de muita gente? É o demônio conseguir jogar um contra o outro, que isso é um pecado. Isso foi uma obra que o Lúcifer, ele fez lá no céu. Ele jogou uma terça parte dos anjos contra Deus. Na igreja o diabo tenta jogar os membros contra os seus pastores. Isso é um pecado. É um ungido de Deus. Você está entendendo? E tenta jogar um contra o outro. Aí qualquer coisinha você fica chateado com o outro, você fica... Entendeu? E isso é dentro da igreja, dentro da sua casa, isso são pecados. Enquanto isso não encaixar na sua cabeça, toda vez que vem algo no seu coração, contra alguém, o diabo está trabalhando no seu coração, isso é um pecado, você tem que repreender isso. Até o pensamento, eu estou pensando mal de você, por exemplo, mal da Cília, Deus, ele habita dentro de você, isso é um pecado. Tem gente que fica o dia todo pecando dentro de casa sozinho, não tem ninguém dentro de casa, mas como? Você fica lá com aquela irmã da igreja, aquela ali, não sei como é que o pastor tem paciência com ela aqui, não sei o que, está tudo pecando. O dia todo pensando mal da irmã. Vai consultar a Bíblia para ver se isso não é um pecado. Mas eu não concordo com a Severina, que a Severina fez. Irmão, se você não concorda, você vai orar. Mas limpa seu coração, deixa a Severina para lá. Se ela está errando, você vai orar por ela e entregar na mão de Deus. Se você orar, Deus vai poder mudar o coração dela. Você não vai poder mudar o coração dela. Se você orar e ela mudar, glória a Deus, você ganhou um irmãozinho ou uma irmãzinha para Jesus. Deus vai ficar muito satisfeito. Se ela não mudar, você não ganhou, não conseguiu, mas você fez a sua parte, está com o seu coração limpo. Se ela não for para o céu, você vai, porque você está com o seu coração puro. Você tem que ter cuidado com essas coisas. É a mesma coisa quando você é uma liderança. Por exemplo, eu aqui. E aí eu estou orando, né? Eu oro para que as pessoas venham à igreja, porque eu sei que é o melhor delas. Mas a pessoa não veio para a igreja e fica com raiva da pessoa. Isso está errado, irmão. Eu oro para ela vir. Se ela não vier, quem está perdendo é ela. Fazer o quê? Vamos orando. Um dia Deus desperta ela. Eu tenho que vir para a igreja. Eu preciso de Jesus. Você está entendendo?
Eu não vou ficar chateado com o irmão, porque ele está pecando, ela está pecando. Eu vou orar por ele, por ela. Eu fico triste de ver, porque, poxa, às vezes eu gosto do irmão, da irmã, não queria que se perdesse, mas fazer o quê? A minha parte eu estou fazendo. Agora chateada, com raiva, eu não posso ficar assim. Isso não é de Deus. Você está entendendo? Se eu fosse ficar chateado, todo mundo que erra. Ontem aprontaram uma para mim, ontem à noite, que eu vou te falar, não. Ainda bem que eu não sou assim, gente. Entendeu? A irmã foi lá, foi fazer um lanche no meu nome. Aí ela fez o lanche, comeu, bebeu, foi embora, não pagou e fez o lanche no meu nome. A mulher entrou no WhatsApp aqui. A senhora, ela veio aqui, comeu, bebeu, disse que a senhora ia pagar. Foi embora sem pagar. Caraca. Pegou o meu zap, botou lá que eu ia pagar a mulher. Você está entendendo? Muito sério. Pastor, a senhora deve estar cheia de ódio dela. Eu não, irmão. É que eu fiquei com dó dela. Eu falei, meu Deus, perdoa essa mulher, que essa mulher, a pessoa peca contra o ungido de Deus, ela não entende que isso é um pecado. Que Deus perdoa ela. Deus nem leva em conta isso aí que ela fez, sei lá, se ela estava com fome, deixa para lá, entendeu? Pastora, a senhora não teve nada a ver com o lanche, então, com certeza a senhora não pagou, né? Não paguei o lanche. Paguei o lanche, minha filha, manda a chave disso que eu vou pagar, mas se ela voltar aí para fazer lanche no meu nome, não, a senhora não vende lanche para ela, não, você pede ela para pagar primeiro. Porque de vez em quando ela me pede um dinheirinho para fazer um lanche, para me pagar o lanche dela, mas às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Então como é que a senhora vai vender um lanche para ela se ela não pagou ele? Ai meu Deus, me perdoa, eu não sabia, que não sei o que. Eu falei, pode deixar que da próxima vez não vai fazer, porque eu não sabia. Ela pediu um lanche, o meu lanche. Só no final que ela falou comigo. A senhora ia pagar e foi embora. E passou meu zap para ela. Cada coisa, entendeu? Você já pensou se eu fosse manchar meu coração? E isso é fora outras coisas que eu faço. Muita coisa. A Natasha às vezes olha assim, mas pelo amor de Deus, eu não serviria para ser pastora, não. Coisa séria. Eu acho que eu também não. Cada coisa. Eu já não quero diferente. Você É uma entendeu? paciência divina, não tem como. É cada coisa. Eu passo cada coisa, São Jesus. Uma vez eu comprei um pó de café com uma irmã. Oi, Essa, tudo bom? Bom dia. Eu comprei um pó de café. A irmã, não tenho nada dentro de casa, tal. Aí eu fui no mercado, comprei um negocinho para ela. Eu falei, vou comprar um negocinho para essa irmã. Tá? Primeiro que eu não sabia que ela nem precisava. Que eu não sabia que ela era aposentada, tinha aposentadoria dela, eu nem sabia disso. Ela era sozinha, ela nem precisava. Depois o pessoal que morava lá com ela falou, ela nem precisa disso. Mas ela disse que estava passando fome, que não sei o quê, né? Aí eu fui lá no mercado e comprei uns negócios para ela. Aí ela ficou toda feliz, levou. Aí eu comprei um pó de café, eu não sei a opinião de vocês, mas aquele pó de café pilão, eu gosto daquele pó de café. Eu não gosto de pó de café muito fraquinho, não. Acho que o pilão é um pouquinho meio fraquinho. E eu gosto desse pó de café, até que o pessoal comprava aí para a igreja aí. Na minha opinião, é um bonzinho. Então, quando eu vou comprar um negócio para alguém, eu vou comprar como se fosse para mim. Eu não vou comprar, por exemplo, pó de café pilão para mim, para me doar de coisa, eu vou comprar, sei lá, um outro bem mais baratinho que tiver. Eu não faço isso. Então, eu comprei como se fosse para mim. Eu comprei pó de café pilão e tal, dei ela. Ela foi embora. No outro dia, ela veio com o pacote aberto. Aqui, eu trouxe o pó de café de volta. Pó de café horrível, não gostei desse pó de café. Eu não gostei desse pó de café, pó de café horrível. Falei, a senhora não gosta desse café? Não gosto não. Horrível. Aí trouxe de volta, não quer esse pó. Falei, é mesmo? Qual pó de café que a senhora gosta? Aí ela falou o nome do pó de café. Eu fui lá fora, comprei um pó de café e dei ela. Que é esse aqui que a senhora gosta? Isso aí mesmo que eu gosto. Então tá, então mesmo esse pó de café para a senhora. A senhora não sabe bem. Agora você me diz, eu chamo outra pessoa para ir. Se outra
tá folgada aí. Eu te dei um pó de café, você ainda vem reclamando. Aí ela foi embora. Aí o segundo não teve devolução, não. Acho que ela gostou. Entendeu? Então, às vezes a gente tem uma paciência. A mesma coisa, preste bem atenção. Preste atenção nisso aqui. Não deixa nada te distrair agora, não. A palavra de Deus é algumas coisas. É o diabo jogar um contra o outro na igreja e a gente não dá motivo para isso. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Você já ouviu isso na Bíblia? Deixa eu te explicar. O que é toda pessoa que é de Deus é obediente ao seu pastor e à sua pastora. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Quando não ouve, a pessoa não está sendo obediente. Eu não gosto de ser chamada a atenção toda hora. Eu não gosto. Pastor, o que a senhora faz para evitar isso? Se eu fiz uma coisa, se meu pastor me chamou a atenção, vou fazer de tudo para não fazer mais aquilo ali. Para mim não ficar cometendo o mesmo erro, porque eu não gosto de toda hora ficar me chamando a atenção. A Bíblia diz que a gente deve ser irrepreensível, não precisa a pessoa ficar te repreendendo. Entendeu? Porque preste bem atenção, outra coisa também dentro da igreja é as brincadeiras, gente. Se eu brincar com uma pessoa, perceber que a pessoa não gostou daquela brincadeira, eu corto, eu não brinco mais. Você está entendendo? Eu converso, eu rio, mas se eu perceber que a pessoa não gostou, eu não faço mais. Porque eu não vou ficar fazendo, até uma hora levando fora. Você está entendendo? Isso é muito chato. Então a gente tem que ter um senso, a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem uma unção. Você já foi chamado a atenção a primeira vez, a segunda vez, você vai esperar mais o quê? Você está entendendo? Então as brincadeiras dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, elas têm que ser saudáveis. Coisa de você ofender os outros, isso não é uma brincadeira, uma hora isso dá um problema sério. Outro dia eu vi no trânsito lá, o cara saiu morte por causa de uma brincadeira que o cara não gostou. Nem todo mundo é igual, pessoal. Tem gente que leva nas coisas, tem gente que não gosta. E aí? E outra coisa, eu considero uma brincadeira saudável quando não ofende ninguém. A gente tem que vigiar isso. Você está entendendo? Eu não posso brincar. Se eu brincar com você com uma brincadeira pesada, que eu estou te ofendendo, isso é uma falta de respeito com você, não é uma brincadeira. E se eu brincar, até saudável, uma brincadeira light, mas você não gostou, eu não brinco mais. Você não é muito de brincadeira, cada um tem o seu jeito. Você entendeu? Eu já vi isso dar problema no trabalho. Sabe, uma maior brigalhada dentro da empresa por causa de brincadeira. O outro não gosta, só está insistindo daquela. Já vi pessoas ser mandadas embora por causa de brincadeira. Já vi pessoas que recentemente aí no trânsito matou o outro por causa de brincadeira. Tu viu aquele menino que mataram aquele menininho do chiclete por causa de uma brincadeira? Vocês viram agora esse caso recente? O menininho estava mastigando chiclete lá, e parece que o menino foi brincar com ele, não foi? Oi? O menino foi zoar ele, aquela coisa toda, não sei o que aconteceu lá que não gostou, mataram o menino, por causa de uma brincadeira. Você está entendendo? Então, gente, a Bíblia diz para você ser uma pessoa irrepreensível. Deus me livre, toda hora o pastor fica me chamando a atenção. Eu não gosto disso, não. O que ele me chamou a atenção uma vez, eu vou evitar, acabou. Você está entendendo? A gente tem que vigiar. É melhor você aprender com o seu pastor, com a sua mãe, com o seu pai, do que daqui a pouco está levando tapa na cara, na rua, está levando fora de um, fora de outro. Eu acho melhor você aprender com quem é sábio. Você está entendendo? Pastor, a senhora nunca foi chamada a atenção pelo pastor? Já. Só estou falando, não vou fazer mais, porque eu não quero ficar toda hora sendo chamada a atenção. Jesus falou para mim ser uma pessoa irrepreensível. Você toda hora a pessoa ficar me repreendendo.
Então tem coisa que Deus está falando, que não é para fazer. Se não é para fazer, para, irmão. Sim, entendeu? Mas e se eu não parar? Se você não parar, desculpa, você é rebelde, você não é uma ovelha de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você não ouve, sinal que você não é de Deus. Aí só Jesus na sua vida. Entendeu? Até outras coisas começam a dar errado na vida da pessoa, mas é isso. Você não está obedecendo seu pastor, sua liderança, é meio complicado. Olha, uma vez o pastor, eu era obreira, ele falou o seguinte: Fabiana, se vier pessoa aqui pedindo mais de uma água, não é para você dar. Não, eu acho que ele falou que era no máximo 2 águas, né? Ele falou, não pode dar mais, porque tinha uma mulher lá que pegava água, sabonete e vendia. Pegava um montão, levava e vendia, dizendo que era para a família. Aí o pastor descobriu, falou não. E eu era obreira. Gente, acabou. O pessoal às vezes queria arrumar problema comigo lá na frente. Não, porque você tem que me dar, porque fulano você não me deu. Eu falei, irmão, não posso te dar. O pastor falou que não. Olha, você está entendendo? Fala com o pastor então. Vai lá e fala com ele. Se ele deixar, eu te dou. E eu fiquei assim. Eu vim embora para cá e continuei desse jeito. O que o pastor falou, é isso. Teve outros negócios lá, não sei o que eles falaram lá para mim que eu não podia fazer. Eu parei de fazer. Não faço mais isso. Aí vi os outros tentar me convencer, não, o pastor já falou, vou ficar sendo insistente. Você está entendendo? Então, se você é uma pessoa de Deus, você vai obedecer a sua liderança, você vai respeitar. Eu estou falando sobre contenda dentro da igreja, né? Mas às vezes também quem arruma contenda é a própria pessoa, que não respeita o outro. Você tem que respeitar teu irmão, tua irmã, gente. Tudo tem que ter um limite. Eu não posso brincar com você, é uma brincadeira ofensiva que eu estou te ofendendo, isso é um pecado. Você está entendendo? Causa escândalo dentro da igreja. E a Bíblia diz que ai daquele que é início que não vem escândalo, vai vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Entendeu? Porque está atrapalhando a obra de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que comigo não ajunta, está espalhando. Peraí, você é a favor ou você é contra a obra de Deus? Porque para mim ser feliz com Jesus, eu tenho que ser a favor de Jesus, não contra ele, senão as coisas vão começar a dar errado na minha vida. Deus me livre fazer coisa contra a obra de Deus, vai começar a dar tudo errado na minha vida. Eu me virei contra Deus, como é que eu vou ser feliz desse jeito? Você entendeu? Não, tem que vigiar muito. As coisas de Deus é coisa séria, a obra de Deus é coisa séria. Se é irmã, não estou falando que a irmã saiu daqui, vou para outro lugar, mas você vai perguntar a ela, vai perguntar a outras irmãs que saíram daqui: irmão, qual foi o dia que eu saí daqui do altar, fui aí e tratei mal com uma você? Nunca. Talvez possa ter saído porque não concordou com a palavra, aí não é comigo. Eu sou apenas um instrumento, estou pregando o que Deus está mandando. A pessoa não concordar com a palavra, também não é todo mundo que é obrigado a concordar. Eu não posso fazer nada, preguei, eu não posso deixar de pregar por causa de alguém, a pessoa não gostou. Jesus não fazia isso. Jesus pregava para, vamos pensar, 1000 pessoas. 300 cria, ficava com Jesus, o resto não cria e embora. Mas também eu chegar pessoalmente ali, tratar a pessoa mal, esculachar a pessoa, não tem esse costume de fazer isso não. Tanto é que essa irmã que saiu daqui, eu falei com ela, eu falei, irmã, olha o caminho que você está pegando, mas ela nunca fala nada, eu não que eu seja perfeita, mas ela não tem nada que falar de mim, saúde que eu racei ela, nada disso. Muito pelo contrário, estou falando que de vez em quando ela precisa de um lanche, eu vou lá e pago hoje, mas ela nem está mais ali. Entendeu? Não tem nada que falar. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar. Agora a pessoa sai daqui, porque eu sou umas brincadeiras sem graça, eu ofendo a irmã. A irmã fica chateada e sai e morre lá no mundo dele. Porque eu fiquei com essas bobeiras. Aí a responsabilidade é minha. Eu estou expulsando o pessoal da igreja, isso é sério. Entendeu? Eu vou ter que responder isso no final no dia dos juízos. Entendeu como é que funciona? Pastor,
pastor, mas ela não estava lá em pecado. Irmão, quantas pessoas já vi em pecado? Eu oro. Eu não fico lá no nariz da pessoa no ouvido, você tem que... Não, a pessoa já não ouviu a palavra. Se a pessoa não se converter com a palavra, Jesus não converteu, eu acho que eu vou converter. Não, eu prego. Se a pessoa continuar no pecado, eu vou orar, irmão. Às vezes eu passo do lado da pessoa que eu acabei de pregar, a pessoa está pecando. Ela vai fazer o quê? Eu olho, apaga, não. Eu vou para casa e vou orar com ela. Se Jesus não convenceu ela, eu vou convencer. Eu vou lá se meter na vida dela, mas ela está não fora. Pastor, isso mete na sua vida, pastor. Toda hora. Eu já ouvi já a palavra, já. Entendeu? Ainda vai falar isso. É sério, gente. A coisa é séria. Ó, eu vou confirmar aqui um negócio que eu falei aqui. Lembra que eu falei, quando a gente vem lá do mundo? Quando a gente vem lá do mundo, a gente está lá sem lei, tá? Mas quando a gente vem para a presença de Deus, agora você tem um Senhor, você tem um Deus. E quando eu falo Senhor, é porque quem sabe o que significa a palavra Senhor? Levanta a mão, quem sabe? A palavra Senhor significa dono. Você agora tem um Deus, você tem um dono, você tem um Pai. E a gente devemos a Ele a devida obediência. Não é o pastor não, né? A igreja não é a Deus. É ser fiel a Deus. Pastor, o que é ser fiel a Deus? É você ser fiel à palavra. Entendeu? Jesus, ele é a palavra de Deus, a vontade de Deus está tudo aqui, ó. Você segue a palavra, você obedece a palavra. Quando você obedece a palavra, você está obedecendo Deus, é simples. Lá no livro de Malaquias, vamos lá. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Acharei? Lá no 6. Acharam? Malaquias capítulo 1, versículo 6. Acharam, pessoal? Olha o que está escrito aí, ó. Ele está falando assim: o Senhor honrará quem? Não, o filho honrará o seu pai. É isso? O pai. E o servo ao seu senhor. Aí ele está perguntando: e se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está falando, se eu sou o pai, por que a gente não chama Deus de pai? Ô pai, mas pai, o que você fazia com seu pai quando estava ali? Obedecer, não é isso? Você honrava seu pai, você obedecia seu pai. Então, Deus é o nosso pai, mas onde está a obediência a Ele? Se Ele é o nosso pai, cadê a obediência, a honra? Significa que a gente precisa obedecer Ele, pessoal. Pastor, mas por que eu tenho que obedecer? Deus já está falando. Os mandamentos do Senhor é você obedecer a Bíblia, o que Deus está falando. Você está entendendo? Às vezes é uma pessoa que você não perdoa, Deus está mandando você perdoar. Às vezes é uma coisa que às vezes a pessoa faz, Deus está falando para você não fazer aquilo ali. Às vezes você precisa crer. Hoje a gente vai falar daqui a pouquinho, rapidinho, um pouquinho sobre família. Às vezes você está pensando que a sua família não tem mais jeito, você está pensando errado. Você precisa abrir o coração para entender o que Deus está falando. Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó. O filho honrará o pai, não é isso? E o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Porque se
você, se Deus é seu pai, você vai obedecer ele. Glória a Deus. E ele disse assim: e se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Pastor, o que é temor? Temor não é o medo, é o profundo respeito. Hã? Não tem? Às vezes, eu antigamente, quando eu era criança, às vezes meu pai estava conversando com alguém, adulto, né? E eu chegava, ficava lá olhando para a cara dele, eles conversando. Daqui a pouco meu pai só olhava assim para mim. Pronto, eu já entendi. Eu tinha que sair de perto. Você está entendendo? Eu já tinha medo só dele. É um respeito que você tem. Você já viu que você fez coisa errada. E assim é Deus. Às vezes Deus está mostrando para você que aquilo é errado, a pessoa vai e insiste. Não, não é porque você não está vendo ele fisicamente, o tempo todo do seu lado, que ele não está vendo o que você está fazendo de errado. Você tem que lembrar isso, porque Deus vê tudo. Ele é meu pai, ele já disse que não é para fazer isso. Então eu vou obedecer. Glória a Deus. E a obediência, ela vai levar você a alcançar bênçãos que muitas pessoas por aí, às vezes você não vê elas alcançar. E às vezes você até pensa assim, né? Eu vou orar para quê? Benedito está lá 10 anos na igreja, não aconteceu nada, mas não é o tempo de que você está na igreja, é de acordo com o que você entende, obedece e crê. Entendeu? Não é o tempo, é como que você crê. Você está entendendo? É a sua obediência. Às vezes a pessoa está 10 anos ali, mas ela ainda não entendeu, ela ainda não está. Às vezes ela se alimenta muito pouco da palavra. A fé dela é pequenininha, não adianta, a fé não consegue crescer. E quando começa a crescer, a pessoa para de ouvir, ela diminui. Quando começa a crescer, ela para de ouvir, ela diminui. Você está ali engasgado esse tempo todo. Você tem que aumentar a sua fé de nível. Mas, pastora, como é que a minha fé aumenta de nível? Gente, a fé só vem pelo ouvir. Você está entendendo? Só vem quando você ouve. Você está pensando que até aqui onde eu cheguei, eu não ouço muita palavra? Eu ouço, eu ouço muito. Eu ouço, eu leio. Fora do que eu aprendo aqui pregando. Que o Espírito Santo que ensina vocês aí, ensina a mim. Às vezes eu prego uma palavra aqui que ela fala direitinho comigo. Ainda vou para casa, ainda ouço lá o pastor, então você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você ora muito e ouve pouco. Tem gente que não gosta de ouvir, não. Vai ser um comichãozinho no ouvido, e a pessoa não gosta. Se for uma coisa assim, não tem nada a ver com Deus, TikTok, tempo, não tem nada a ver com a palavra, a pessoa vai lá e diz, mas se for a palavra mesmo, a pessoa quase não ouve. Entendeu? Tem que ser uma palavra de Deus inspirada por Deus. E às vezes a palavra de Deus nem sempre é o que a gente quer ouvir, não. Porque o que a gente quer ouvir é que a pessoa manda mensagem para a gente, ó, você vai vencer, vai dar tudo certo. Você quer vencer, quer dar tudo certo? Claro que você quer, mas às vezes tem uma coisinha atrapalhando, que ali não falou naquela mensagem ali. Você vai saber disso quando você vier na igreja, que aí Deus vai mostrar para você, ó, para, isso aqui está atrapalhando, você tem que crer mais. É melhor saber o que está atrapalhando do que ficar esperando toda a vida o troço não acontecer. Não, eu sou diferente. Eu, se eu orar, o negócio não acontecer, porque eu sei que Deus não é uma religiosidade. Peraí, eu vou ficar orando toda a vida? Não, gente, eu sou uma pessoa, eu não sei, Deus do céu, não sei nem como é que Deus me escolheu logo eu também. Porque eu sou uma pessoa que às vezes eu sou meio estranha, né? O Moisés, Deus gostava do Moisés, porque o Moisés, ele era um homem destemido. Moisés chegou perto de Deus e falou, Moisés, Senhor, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Como é que alguém vai mandar Deus se arrepender? Mas Moisés fez isso, está na Bíblia. Senhor, arrependa-te deste mal
contra o teu povo? Como assim o Senhor vai matar esse povo? O que vão dizer depois que o Senhor tirou esse povo do Egito e trouxe ele aqui para matar no deserto? Entendeu? Aí Deus falou, tá bom, Moisés. Então, Deus aceitou o conselho de Moisés. Entendeu? E às vezes, não que eu não desrespeito Deus, mas eu converso sério. Se eu orar a Deus dentro da palavra, o negócio não aconteceu, eu vou lá. Meu Deus, peraí. O que aconteceu? Eu sei que o Senhor não é uma religiosidade, ficar pedindo toda a vida. O Senhor falou que quem pede, recebe. Já pedi, eu já orei, isso já era para ter acontecido. Se não aconteceu, se eu estou em pecado com o Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o meu pecado. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo de orar. Se o Senhor não está me ouvindo, eu falo com o meu sério. Às vezes eu falo isso com Deus. Eu prefiro que o Senhor me mostre o meu pecado. Que aí eu vou me corrigir com o Senhor vai me atender. Do que eu ficar aqui falando, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, cadê o Senhor? Eu falo isso com Deus, cadê o negócio ainda não mudou? Então a gente vai fazer o seguinte, se eu não estou em pecado, Deus, isso vai acontecer, porque é a sua palavra, o Senhor não pode mentir. Se eu estou crendo na tua palavra, não tem nada impedindo, não aceito isso, Deus, é a sua palavra. Se eu estiver em pecado, o Senhor me mostra. Às vezes, quando eu estou em pecado, Deus me mostra. Quando não é um pecado, eu acabo de orar, né, por meia hora, 1 hora, daqui a pouco o negócio mudou. Muda mesmo. Aí eu olho e falo, agora sim, agora eu creio que isso... Porque não existe você ficar falando com Deus e Deus não te responder. Deus não é uma religião, Deus é Deus, gente. Ele é real, ele é vivo. Se eu ficar orando e não ter resposta de Deus, eu não posso. Desculpa falar, não é uma ignorância, eu não gosto de perder tempo. Eu falo, não, Deus, eu estou perdendo tempo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, não vai tagarela, mas cadê o milagre? Você está entendendo? Alguma coisa está acontecendo, então eu prefiro que o Senhor me mostre o que é, eu prefiro. Porque também eu não quero ficar aqui enganada, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou em pecado e estou aqui esperando. Não, é melhor eu saber. Aí, às vezes, também alguma coisa que eu fiz de errado, quando eu entro lá na live, lá que Deus usa o pastor para falar comigo, eu apontei, era por isso que não estava acontecendo. Você está entendendo? E eu me conserto com Deus, irmão. Eu vou lá, eu oro a Deus, também não sou aquela pessoa rebelde, não. Fiz, está feito. Não. Deus, o Senhor não gostou? Tá, dá força, me ajuda, que eu não vou fazer mais. Eu tenho que agradar a Deus para ele me agradar. Se eu não agradar ele não vai me agradar. Você está entendendo? Então não, Senhor, se eu não gostou, então não faço mais. Às vezes para mim não tinha nada a ver, mas para mim, se ele não gostou, eu vou fazer o quê? Ele que é Deus. Ele que é Deus, velho. Eu que tenho que me submeter a ele, não ele a mim. Entendeu? Aí eu vou lá e me conserto com Deus. Eu não gosto muito. Desculpa, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não gosto muito de perder tempo. Eu ficar orando, não acontecer, eu já começo a ficar agoniada. Meu Deus, tem alguma coisa errada. A não ser que é coisas que eu oro a Deus e Deus usa lá o meu pastor e fala, espera. Às vezes Deus está falando isso para mim, espera, ainda não está na hora não. Aí eu sei que eu tenho que esperar. Mas se Deus está falou isso, eu já fico agoniado se eu começar a orar e não aconteceu o que eu sei o Deus que eu sigo, gente. É igual doença. Doença tenta me atacar lá, eu já repreendo logo aquilo ali, eu mando embora em nome de Jesus. Se não sair, eu já começo a ficar, Deus, o que está acontecendo? Se eu já levou minha doença, está amarrado isso. Porque, irmãos, se a gente está lidando com Deus, que é impossível que Ele lida. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá, já viu aqui, né? Vamos dar um pulinho lá no... Senão você fica sendo um religioso, uma religiosa. Se está cheio de dor, já atacou uma dor terrível. Ou um troço que você não está conseguindo comer. Aí você ora, não, no tempo de Deus vai me curar. Uma semana você comer. Tu acha que Deus vai ficar deixando você ficar esperando se você está cheio de dor?
curar você agora, não é depois. Deus não vai deixar você ficar sofrendo um mês, defiando em cima da cama. É para me ensinar alguma coisa, ensinar você a sofrer, está amarrado no nome de Jesus. Jesus já não sofreu no seu lugar. Você está entendendo? Então não existe isso. Ah, mas é um tempo de Deus, Deus vai me curar. O tempo de Deus para te curar é hoje. É na hora que você está precisando, já está com dor. O tempo de Deus para ele curar a mulher do fluxo de sangue foi quando? Na mesma hora. O tempo de Deus para curar aquela mulher que estava andando curvada foi na mesma hora. Você entendeu? Chegou alguém ali cheio de dor, todo feio. Ah, não, vai embora, daqui a um mês você volta. Não. Jesus não estou jogando piada não, mas Jesus não é essas clínicas assim, grátis que faz isso não. Vai, daqui 3 meses você volta. Jesus não faz isso não, gente. Jesus, ele atende emergência na hora. Você está entendendo? Jesus não vai fazer isso. Não quer ver você sofrendo. Você tem que crer. Entendeu? Porque você aceita, é assim mesmo. É por causa da idade. Mas onde está escrito na Bíblia? Que essa pessoa, a Bíblia fala que a pessoa em média vive 120 anos, né? Aí você não vai, em média vive 120 anos, pressão alta, com artrite, eu não estou falando isso. A saúde que Jesus conquistou na cruz é até a pessoa ir embora, irmão. Você já viu Jesus falar assim, ó, pelas feridas de Jesus você foi sarado até a data de vencimento? Dali pra lá é com você, no médico. Ele não está falando isso. Ele levou as nossas enfermidades, eu levei, mas vou trazer de volta tal dia. Não é nada disso aí. Entendeu? Gente, não existe isso. Você pode viver bem. O que Deus fez lá na cruz é enquanto você viver. Você não é obrigado a ter, entendeu? Um troço na saúde só porque você ficou idoso. Tem que parar com isso, né? Está amarrado em nome de Jesus. A sua saúde quem deu foi Deus, é garantido. Coisa boa. Você está entendendo? Esse pessoal lá atrás vivia 500 anos. Já viu? Ele vivia 500 anos, 400 e poucos anos. Você não vê um deles falando que estava com artrite, que estava com artrose, estava com a pressão alta. Como é que é? Tu já imaginou a pessoa viver 500 anos, eles não tinham esquecimento, falta de memória. Como é que é o nome desse negócio aí? Mal de Alzheimer? Tu não vê um deles com mal de Alzheimer. 500 anos, cara, viveu. Pô, 500 anos, a mente do cara viveu. Eu devia estar cansada, não. Não imagina a mente resistir a coisa 500 anos. Tu não vê nenhum deles passar por essas coisas. Entendeu? Agora, hoje em dia, a pessoa com 60 anos, pode juntar tudo e jogar fora. Mas quem disse isso, gente? Não, é tudo. Isso é coisa da cabeça da pessoa, tem que mudar isso, entendeu?
pessoal, são coisas que a gente, aonde a gente for, a gente tem que lembrar disso aqui. Não pode esquecer. Às vezes a gente esquece da palavra. É Números, não é Juízes não. Confundi com Gideão, mas não é Gideão não. Balaque, Balaão. Lá no Números 22, deixa eu ver se é 22, peraí. Número 23, versículo 19. Acharei? Número 23, versículo 19. Isso aqui é o seguinte: Deus prometeu a você que ia salvar a sua família. Deus fez uma promessa a você, seja qualquer área da sua vida, na prosperidade, na saúde, na salvação da sua família. Qualquer área da sua vida, Deus te fez uma promessa. O que Ele disse que vai fazer está escrito na Bíblia. Você crê no que está escrito na Bíblia, nas promessas de Deus? Que às vezes vai passando o tempo, você não crê mais. Não é possível. Se tivesse que salvar minha família, já tinha salvado. Se tivesse que fazer isso, já tinha feito. Mas se Deus disse, está escrito na Bíblia, vai acontecer. Se você continuar crendo no que Ele disse, vai acontecer. Agora, se você parar de crer, começar a crer em outra coisa, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, enrola tudo. Aí ele está dizendo aqui, Números 23, versículo 19. Acharam aí? Deus não é homem para que minta. É impossível que Deus minta. Tudo que ele fala na palavra dele é 100% verdade. Às vezes Jesus está falando que por suas feridas ele já foi sarado, você já foi sarado, você está dizendo que está doente, mas peraí, Deus não está mentindo. Quem é que está errado então? Deus não está mentindo, ele não ia mentir. A Dona Maria, lembra da Dona Maria? Ela veio aqui umas 2 vezes, não conseguia nem mexer o braço. Aí foi pra cá, deu uma crise de dor no braço dela lá, levou pro hospital. Disse que era, como é que é o nome do negócio? O CIT, que eu não sei nem o que é isso. O que é isso? O CIT. Aí disse que estava com uma dor, não sei o que, eu falei, irmã, mas Jesus já levou sobre o CIT. Já levou tudo que Jesus já levou suas doenças. Aí eu fiz uma oração por ela aqui na frente. Ela não conseguia levantar o braço. Eu falei, levanta o braço, Dona Maria. Se estiver doendo, só não mente, não. Só não pode mentir, fala a verdade. Aí eu falei, e aí, Dona Maria? Está doendo, não? Nada. Não, nada. Pronto, tá boazinha. Acabou o sítio, acabou tudo. A Dona Maria já veio mais 2, 3 vezes. E aí, Dona Maria, como é que estão? Bem? Está bem? Você está entendendo? Não é se a pessoa ficar alimentando. Deus está falando que já levou. Você está falando que não, você está discutindo com Deus. Se Jesus aparecesse para você, Jesus, mas eu estou mal. Jesus fala, mas eu já levei isso aí. Você não tem isso. A pessoa ia discutir. Tem isso, sim, Jesus? Eu tenho. O médico disse, eu tenho. Entendeu? Aí fica ruim. Jesus está falando, entendeu? Jesus está falando que não, quando eu tenho, aí não tem como. Como andaram 2 juntos, eu não estou concordando com Jesus. Aí ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando fala uma coisa, ele não vai se arrepender e voltar atrás, não. Aí ele está dizendo aqui, porventura, diria ele, não faria? Tu acha que Deus vai falar uma
se ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele disse, ou falaria e não confirmaria, Deus, ele confirma a palavra dele. Isso também está lá no livro de Marcos, que ele enviou os discípulos para pregar, e ele confirmava a palavra deles com os sinais que eles seguiam. Como assim? As pessoas eram curadas, um milagre acontecia, Deus confirma a palavra dele. Também ele só confirma a palavra dele. Se vê alguém que negócio de revelação, mas não sei o quê, irmão, a pessoa pode falar, que não vai acontecer nada dele. É só palavra mesmo. Mas se é Deus que está ali naquele lugar, ele confirma. Há sinais, há libertações, há cura, há milagres. A Juliana, a irmãzinha Juliana, ela já veio aqui na igreja há um tempo. Eu batizei ela, o marido, a família toda. Ela ficou aqui um tempo e saiu. Aí agora ela voltou. Acho que tinha umas 2 ou 3 semanas só que ela estava vindo aqui. Aí ela estava orando a Deus, pastor, eu estou um montão de conta para pagar, não sei o que eu faço, desempregada. Ela, menos de um mês que ela estava vindo aqui, ela ouviu, ela creu. Logo de cara ela já conseguiu pagar a metade das dívidas dela. Ela ficou tão feliz, pastora. Acho que foi a primeira ou segunda vez que ela veio aqui, eu já consegui pagar uma boa parte das minhas dívidas. Aí, ora aí por mim aí, que eu estou precisando de um emprego, aquela coisa toda. Apareceu um emprego lá que parecia ser de Deus, mas não era. Eu falei, Juliana, espera, porque se não é esse, Deus vai mandar outro. E não era. Aí depois ela descobriu que não era. Aí, depois Deus abriu uma portazinha de emprego, ela está lá toda satisfeita trabalhando. Um bom lugar. Ela falou, pastor, eu nunca senti tanta paz no emprego como eu estou trabalhando agora. Você está entendendo? Eu estou falando para você, não é também o tempo que você está na igreja. Você tem que crer, você tem que obedecer. Tudo é obediência. Você está entendendo? Se eu não obedeço, fica meio complicado. Tudo é obediência. Aí ela então, a palavra de Deus, quando é de Deus, quando ela é pregada, ela é confirmada. Ela só não é confirmada. Só tem 2 coisas que você pode ouvir uma palavra que é de Deus e não funcionar na sua vida. Quando você não crê ou quando você não obedece. Entendeu? Você veio para a igreja, Deus falou com você, mas Ele não conseguiu mudar o seu coração. A palavra vai se converter, Ele não fez você mudar de ideia, abandonar aquele pecado aí. Deus não pode agir. Você está entendendo? Quando você obedece, as coisas mudam. Aí ela estava com uma causazinha na justiça, que o advogado falou para ela, Juliana, isso vai demorar muito tempo. Vai vendo sua vida, porque isso demora um pouquinho. Aí ela veio aqui, pegou a pedra de Jacó, levou a pedra de Jacó, fez um voto com Deus. Aí ela falou, pastor, eu arrumei um potinho na minha casa, desse tamanho assim, eu escrevi dízimo. Todo dinheirinho que eu pego, eu boto no meu potinho de dízimo. Foi eu começar a arrumar, foi eu começar a separar o meu dízimo, o advogado me ligou. Juliana, não sei como aconteceu isso não, mas já foi marcada a audiência. Ela estava aqui toda feliz, pastora, nem eu acreditei. Eu falei, já. É uma bênção grande que vai vir para a vida dele. Você está entendendo? Tudo é você crer e obedecer. Eu expliquei aqui, acho que foi quarta-feira, não foi? Acho que foi sexta-feira. O pastor e a pastora é só um porta-voz. Você vem para a igreja, Deus vai me usar para ensinar você o que você tem que fazer. O que vai abençoar você é você crer e fazer. Deus vai fazer a parte dele, que é me usar para ensinar. Igual a Juliana, eu que paguei a dívida dela? Não. Eu que adiantei a causa dela na justiça? Também não. Eu só ensinei ela. Ela pegou,
Botou em prática e Deus é que está fazendo a vida dela. Você está entendendo? Deus só me usou para ensinar. Aí a partezinha do cego aconteceu isso. O cego ele não enxergava, ele chegou até Deus, Jesus, eu quero ver. Jesus cuspiu, fez um lodinho, passou lá no olho dele. E às vezes Deus quer operar um milagre de um jeito que você não quer. Porque o Naamã não queria mergulhar naquele rio, porque aquele lá ele achava que era sujo. Esse ceguinho, Jesus cuspiu, pegou o cuspe, pegou uma laminha, pronto. Eu acho que não era muito bem o jeito que o cego queria ser curado, mas foi o jeito de Deus. Às vezes a gente quer o milagre do nosso jeito, às vezes não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Entendeu? Às vezes a pessoa até perde por causa disso. Porque se ele está sabendo que era laminha, não, peraí, Jesus, não vai passar uma meleca no meu olho não, né? Não, mas é para você ver. Não, pode deixar, eu fico até sem ver. Tem gente que faz isso. Desse jeito eu não quero, não. Essa porcaria para lá. Ele ia ficar cego toda a vida. Tem gente que não quer do jeito de Deus. Aí o que aconteceu? Ele fez aquele lodinho, aí passou na vista do cego e falou com ele. Ó, ele teve com Jesus. Gente, eu queria que você prestasse atenção nessa riqueza, desses detalhes aqui. Ele teve pessoalmente com Jesus. Jesus falou com ele. Jesus tocou nele. E ele não foi curado. Não foi. Porque Jesus pegou o lodinho, fez, tocou nele, nas vistas dele. Falou com ele. Agora, você vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele não foi para ele, teve com Jesus, viu assim, termo, né? Teve pessoalmente com Jesus, falou com Jesus, Jesus tocou nele e ele não foi curado. E Jesus falou para ele, agora vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, no meio do caminho, ele não foi curado. O lodinho estava lá no olho dele, também não foi curado. Ele só foi curado quando ele lavou as vistas dele no tanque de Siloé, no ato da obediência do que Deus mandou ele fazer. Então você vem na igreja, Jesus está aqui? Tá, porque a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 ou mais unidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus é perto, ele é palavra, ele está aqui. Jesus está falando com você? Sim, ele fala com você através da palavra. Mas não significa que o seu milagre vai acontecer aqui agora, só porque você veio aqui, que ele está aqui, que ele falou com você, não. Vai acontecer quando você sair daqui, você colocar em prática o que Deus botou no seu coração para você fazer. Quando você obedecer, creu e obedeceu, é a hora que o milagre acontece. O homem só foi curado quando ele lavou no tanque de Siloé. Se ele fosse para outro tanque, ia dar ruim. E Jesus falou do Siloé, tinha que ser naquele lá. Quando ele está lavando o rosto, a Bíblia diz que ele abriu o olho e ele viu. Quando ele obedeceu. O Naamã, a mesma coisa. Ele foi lá, achou lá a casa do profeta. Deus usou o profeta, falou com ele. O que Deus usou o profeta para falar para ele o que ele tinha que fazer para ser curado. Vai lá e fala para ele lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não foi curado porque foi ali, o profeta falou com ele, nada disso. Ele só foi curado quando ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Então as coisas com Deus é obediência. Aquela mulher também, aquela mulher que estava correndo o risco de perder os filhos, ela foi conversar com o profeta, conversou com o profeta, teve com o profeta, mas a história dela não mudou, porque o profeta botou lá a mão na cabeça dela, nada disso. Ela mudou quando ele falou assim, vai para sua casa, pega a vaso emprestada a todos os seus vizinhos, leva para sua casa, fecha a porta para os seus filhos, pega aquela botija de azeite e enche todos os vasos. Ela foi para casa, pegou os vasos emprestados, fechou a porta, direitinho, como o profeta, e encheu os vasos. Só parou o azeite porque já tinha acabado os vasos. Também ela não pegou os vasos, agora eu vou dar meu jeito. Não. Voltou lá no profeta. O
profeta falou para ele, agora você vai lá e vende, paga a sua dívida e vive do resto. Ela se deu bem, aquela mulher, ela virou como se fosse uma empresária de azeite, azeite era muito caro. Mas por que aconteceu isso com ela? Porque ela obedeceu, pessoal. Então, quando você vem na igreja, tem gente que, eu vou ser abençoado porque eu já fui na igreja. Não é isso não, você veio na igreja, já fez a sua primeira parte. Jesus está me usando para fazer a parte dele, que é pregar o pessoal. E você vai fazer a sua, que é crer e obedecer no que você está ouvindo. Você está entendendo? Igual a Juliana. A Juliana veio para cá, ela estava com probleminha financeira e tal, mas eu não paguei a dívida dela. Eu fui igual aquele profeta que a mulher estava correndo risco de perder os filhos. Ele não pagou as dívidas dela. Ele ensinou a ela o que ela tinha que fazer dentro da palavra, que Deus estava falando para ela fazer para ela ser abençoada. Ela fez. Você entendeu? A Juliana veio para cá, eu ensinei ela a fazer o votozinho da pedra de Jacó, como que ia fazer, direitinho, ela foi e obedeceu. E Deus não. Quer ver como é a obediência? Já tem pessoas, que eu não claro que a gente não vai citar nome, que levou a pedrinha e não fez um voto direito, como tinha que fazer, e infelizmente ainda está na beleza, mas uma hora vai fazer. Porque tudo é obediência. Tudo é obediência, tá vendo? Porque um obedeceu, o outro não obedeceu. Então tudo é obediência, creio. Isso é importante você saber, senão daqui a pouco você está, por que fulano vai abençoar e eu não? Mas depende do que você entendeu da palavra. Poxa, eu vou botar em prática, eu vou crer, eu vou orar mais, eu vou repreender esse mal, eu vou ouvir mais a palavra de Deus, que eu ouvi muito pouco. Que Deus, quando você vem na igreja que o pastor prega, alguma coisa Deus falou no seu coração. Essa é a revelação que Deus falou diretamente com você. Tudo que você ouviu normal, mas tem uma coisa ou mais, que aquilo ali é o que mais te chamou a atenção. Aquilo ali foi certinho que você guardou, ficou na tua cabeça, não sai da tua cabeça, sai da igreja, de tudo que você ouviu, aquilo ali você chamou mais atenção. Não tem quando acontece com você? É porque aquilo ali é a parte que Deus queria falar com você. O Espírito Santo falou com você. Mas o que é? Só você e ele sabe o que ele está mandando você fazer. Uma vez ele chegou no coração de Abraão e mandou: Abraão, vai lá e sacrifica seu filho. Olha, ele não falou com mais ninguém, com a mulher de Abraão, com ninguém, falou só com Abraão. Pastor, mas hoje eu ia achar que era o diabo, mas era um teste. Deus estava querendo saber o coração de Abraão. Abraão amava ele mesmo, então, para fazer dele pai de nações. Quando Deus falou com Noé, para ele fazer aquela arca, Deus falou só no coração de Noé. Deus não falou com a mulher de Noé, com a família de Noé, não, falou diretamente no coração de Noé. Quando você vem na igreja, Deus usa o pastor e a pastora, tem coisa que está falando diretamente no seu coração dentro dessa palavra. É aquilo que mais te tocou, aquilo que ficou na tua mente. Isso é o que Deus falou com você. E é isso que você tem que pegar, orar: Deus, me ajuda a entender melhor isso que o Senhor quer que eu faça, ou isso que o Senhor não quer que eu faça mais. Isso é o que Deus está te dando, a chave da sua vitória é isso aí. É você fazer ou não fazer. Depende do que ele está falando para você fazer, entendeu? Essa é a chave da tua vitória. Tu põe em prática e pronto. É inevitável, seu milagre vai acontecer. Porque você ouviu, creu e obedeceu. Entendeu? Nada mais pode pedir. Aí Deus é que vai operar na sua vida. A parte do pastor aqui, a parte de Deus acaba aqui. Agora quando sair daqui é a sua. Igual na mão, igual aquele homem, entendeu? Agora é a sua. Você coloca. Já não depende mais de Deus. Quando Deus falou para aquele homem: vai lá e lava-te no tanque de Siloé, a parte de Jesus acabou ali. Ele já mudou os olhos, já falou o que ele tinha que fazer, acabou a parte de Jesus. Agora era a parte de quem? Do céu. Vai lá e lava-te. Aí era a parte dele que tinha que fazer, agora a parte dele. É igual aqui, Deus já me usou, já falou, já, agora é com você. Aí ele já está
resolvido. E Jesus já falou para ele, vai lá e se lava os tanques de Siloé. E ele era para o milagre dele acontecer, ele voltou mesmo. Naamã também, o que o Naamã quer? Ficar curado? Vai lá e fala para ele lavar 7 vezes lá que ele vai ficar curado. Entendeu? O que você quer que Deus faça na sua vida? Ah, pastor, eu estou precisando de um milagre assim, às vezes eu pego o que Deus está falando, põe em prática, não creia. Amém? É a mesma coisa a família. A família, a palavra de Deus está dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua casa. Você tem que parar de ficar olhando para o defeito do teu pai. Ah, mas xinga, mente, rouba, prostitui, irmão, não interessa. Você está crendo em Jesus. E Ele que vai libertar aquela pessoa. Não há nada que Deus não seja mais do que capaz para libertar, gente. A gente tem que parar de diminuir Deus e aumentar o diabo. Ah, pastor, mas é terrível. Mas, poxa, teu parente deve ser terrível, mais do que Deus. Hã? Não existe isso. Se orou, fica crendo. Para de ficar olhando o que a pessoa está fazendo. Não tem jeito, é muito difícil. Para com isso. Você tem que crer em Deus, mostrar para Deus, Deus, eu estou crendo no Senhor. Você precisa abrir o seu coração para entender que a nossa luta não é carne e nem sangue. Pastora, mas o Joaquim está bebendo, o Joaquim está prostituindo. Irmão, isso é demônio. Eu já passei por isso, eu sei que é isso. Esses vícios, é sem vergonha, isso não é nada, é demônio. Você tem que amarrar, mandar embora. Diabo, você está proibido de usar o corpo do Bernardino para beber, para fumar, para cheirar. Quantas pessoas já foram libertas aqui assim, gente? Porque eu sei o que é, eu proíbo de usar a pessoa para fazer aquilo ali. Mas você fica pensando que é a pessoa, não, Senhor, Geraldino gosta tanto de beber, meu Deus, tira de Geraldino aquela vontade de beber. E o diabo está bebendo lá, você não mandou ele sair. Está entendendo? Não é a pessoa, você tem que mandar o troço que está na pessoa embora. Entendeu como é que funciona? Senão ele vai continuar lá. Se não mandar ele sair, ele não sai. Existe espírito que usa a pessoa para prostituir, existe outro que usa para beber, outro para fumar, outro usa para roubar. São demônios. Cada um usa para uma coisa. Um usa para matar. Entendeu? Você não repreende, ele fica lá. Essa pessoa que tem um relacionamento aqui, daqui a pouco desfaz esse aqui, está com outro, isso é demônio, gente. Você tem que amarrar aquele espírito de prostituição da pessoa, repreender aquilo ali em nome de Jesus. Tem que troçar aí. Você vai tomar nojo de ficar aqui uma, aqui outra, aqui outra. E outras coisas. Aquelas pessoas que gostam do sapatinho tudo do mesmo lado, isso é demônio. Sodomita. Você tem que amarrar aquilo ali, não vai embora. Lá em Sodoma e Gomorra eles eram assim. Eles não queriam saber se era homem, se era mulher, caía dentro. Os homens queriam ter relação com os anjos. Em Sodoma e Gomorra. Era tudo demônio. Deus mandou destruir aquela cidade a fogo. O demônio ainda veio no corpo das filhas de Ló. Elas tiveram relação com o próprio pai. Entendeu? Você vê isso aí, que é isso que você vergonha, isso é demônio. Você tem que amarrar, mandar embora, fazer um jejum pesado. Entendeu? Quando eu falo de jejum pesado, não é que você vai ficar 3 dias de jejum, mas pelo menos 3 horas por dia, pelo menos umas 2 vezes, no máximo, por semana, porque é a caixa de demônio que só sai com oração e jejum, mas sai. Você começa a orar, você começa a amarrar, começa a jejuar, parece que a pessoa piora, aí que parece que a pessoa piora mesmo. Mas por quê? O diabo está desesperado, agora você descobriu a receita certa para libertar aquela pessoa. Aí que a pessoa bebe mesmo, aí que a pessoa faz mesmo. Você fica, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, pior. Mentira do diabo. Deixa rolar, deixa fazer o que ele quiser.
fizer, continua orando e jejuando. Daqui a pouco você vai olhar, a pessoa está liberta. Você tomou nojo daquilo ali. Não quer mais saber. Gente, quantas pessoas já fui liberta, minha família também, meu marido foi liberto, todo mundo foi liberto. De droga, outras coisas. Tudo que você vê hoje em dia aí no mundo, de errado, já teve pessoas da minha família que faziam e foi liberto. Entendeu? Porque eu sei que isso é bom. Eu sei com que eu estou lutando. Agora, se você não souber, você fica ali. Ai, Deus, Geraldinho bebeu de novo. Isso é uma religiosidade. Aí o diabo fica, bebido. Não é assim não, gente. Você tem que ir para cima do diabo. Olha, você vai parar de usar meu marido, porque está proibido de usar a boca dele. Quando meu marido bebia, fumava não, quando ele cheirava, quando eu já era obreira, eu proibia o diabo. Eu orava, jejuava, você está proibido de continuar usando o corpo do meu marido para se drogar. Eu sei que é você. Você não vai usar ele para beber, você não vai, você está proibido. Já foi ele. Quem disse que ele conseguiu usar mais? Não conseguiu. Às vezes ele ia beber, passava mal, botava tudo para fora. Mas eu sei porque ele passava mal. Mas não vai usar ele. Daqui a pouco foi indo. Estou de perto. Tomou nojo daquilo. Entendeu? Agora se você ficar, não, Geraldina que é sem vergonha, ele vai ficar toda vida, bichinho. Ele está conseguindo te enganar, entendeu? Ele está conseguindo te enganar que é a pessoa, não é a pessoa. A nossa luta não é carne e sangue. Pessoal, deixa eu falar aqui. Eu estou bem agradecer aí para o pessoal que tem ajudado aí na igreja. Graças a Deus a gente está melhorando cada vez mais, porque está de dia para você ver direito. Mas está melhorando a iluminação, né? O pessoal que ajudou nas lâmpadas. E também o suporte, que a gente pediu ajuda lá, o pessoal ofertou, o suporte já está ali, ó, na caixa de som. Em nome de Jesus, para colocar no lugar, e a gente está tendo que melhorar o som daqui da igreja. Vocês não estão vendo, mas se vocês olharem depois da tarde lá, você vai ver que está a mesa de som, está arrumadinho aqui. E a gente vai precisar instalar a caixa de som lá atrás. E aí, o que acontece? A gente ganhou, né? O irmão Clebinho, que Deus abençoe ele, a esposa dele, a filha, eles estão agora em Portugal. Eles faziam a obra de Deus aqui e foram fazer a obra de Deus como missionário lá em Portugal. Eles têm usado muito ele lá. Que Deus abençoe eles. Então, quando ele foi embora, ele doou essa mesa de som, doou os microfones, né, sem fio, doou uma caixa aqui para a igreja. Eles embora mesmo não usar mais, não levar, e eles doaram aqui para a igreja. Só que o cabo da caixa de som que ele doou é 7 metros. 7 metros para pegar daqui mais ou menos ali naquela florzinha ali na mesa. E a caixa vai ficar lá atrás, então não coube o cabo. A gente está precisando comprar um cabo. E esse cabo é 12 metros, daqui até lá. É 12 metros. Mas a gente não achou de 12 metros. Ou tem de 10, ou tem de 15, ou tem de 20. Não tem de 12. Aí eu achei lá. Aí botei lá na agenda, não sei quem viu lá. Se bem que aquele valor ali, eu não achei. Eu pesquisei no Google, não tem no Google? Aí apareceu aquele cabo ali, R$103. Mas a Natasha tinha me avisado isso, eu esqueci desse detalhe. Porque às vezes quando você entra no aplicativo, às vezes no aplicativo não está esse valor. Vasculhei tudo no aplicativo do Mercado Livre, não achei mais esse valor. Ela está 116 e um pouquinho, o que eu vi lá. Mas eu já tinha botado 103 na agenda, para deixar 103, qualquer coisa que o pessoal ofertar aí, eu inteiro o resto aqui do dízimo, entendeu? Sem problema. Aí o irmão Anderson, ele ofertou R$50, está aqui na conta, para poder inteirar na caixa de som. Então a gente botando lá, a gente está precisando dessa ajuda lá. Se você sentir no seu coração, tudo é com alegria as coisas do Senhor. Você sente aquela paz. Você já percebeu quando você ajuda alguma coisa na obra de Deus? Você sente uma alegria muito grande? Já reparou isso? Você sente uma paz, uma alegria, parece que você fez assim,
uma coisa extraordinária. Já sentiu isso? É porque você é uma pessoa escolhida para fazer aquilo ali. Quando você tem um chamado, você sente isso, essa alegria. Eu sei como é que é. Às vezes, e às vezes não é oferta, alguma coisa assim, às vezes até na casa de Deus, às vezes até limpando a cadeira, o negócio dá uma alegria porque você foi escolhido para aquilo ali, entendeu? Então, se você sentir no seu coração de ajudar, a gente está aguardando, né? Ver quem pode ajudar aí para poder a gente fazer o pedido. Aí a gente vai colocar lá, nós vamos orar a Deus, porque eu não sei se ele vai poder, né? Mas a irmã Juliana disse que o esposo dela, ele parece que ele tem a furadeira e ele falou que ia vir aqui amanhã botar o suporte, segunda-feira, não sei qual horário. Aí porque ele também trabalha de Uber, meio corrido, né? Mas ele colocando ali, a gente já faz o pedido do filho e a gente vai estar ligando. Porque a gente precisa dessa caixa de som, entendeu? Eles também estão começando o Guigui, a Natasha está começando a tocar aqui, e essas caixinhas de som ali. Tem que levar as caixinhas no concerto, que a Edu já está com mau contato, e a gente colocando lá vai melhorar o som. Glória a Deus, amém? E também a irmã Suza também ofertou também o microfone. Eu ainda não comprei, às vezes você oferta aqui, e a gente só vai comprar lá na frente. Mas por quê? Mas é a correria, gente. O suporte, eu vou comprar o teu, foi até, acho que foi a irmã Guaraciara, não foi? A irmã Guaraciara ofertou ali para comprar o suporte. Um dia desse eu vou comprar o suporte, mas era a correria. Às vezes o dia fica lá, na conta, a gente faz uma coisa, faz, outra atende, uma atende, outra. E aí a Suza também já ofertou também o dinheiro do microfonezinho sem fio, que a gente está pesquisando lá, a Natasha está pesquisando. Tem que pesquisar tudo, né? O que eu ia comprar já não servia para aqui, tá vendo? É só para celular. Ainda bem que eu pedi a Natasha para ver lá, e a Natasha está vendo um que é compatível com a caixa de som. E tem uns que é só para live no celular. Aí, em nome de Jesus, a gente vai chegar lá. Glória a Deus. Aí ela já está pesquisando, a gente vai pedir lá. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Qualidade de som, a iluminação já está melhorando um pouco. E assim a gente vai indo. Telhado, o João falou que ia mandar, o cara não mandou, né, João? 2 vezes. Porque a gente está procurando aí, se vocês souberem para indicar, é até bom. A gente está procurando um serradeiro. Porque já veio alguns, mas a gente tem que procurar uma pessoa séria. Porque lá em cima é alto, aquilo lá venta. Não pode ser uma coisa mal feita. Se for mal feito, vai telha para tudo quanto é lado, na causa acidente aí no pessoal. Tem que ser uma pessoa séria, que não vai... É muito material que vai ter que comprar. A pessoa tem que saber o que está fazendo, entendeu? Porque não pode comprar um montão de material, depois comprou errado e aí, entendeu? Não tem como. Tem que ser uma pessoa direitinho, que trabalha direitinho, que sabe o que está fazendo. Então a gente já vimos um serralheiro aí, veio aí, mas aí ficou muita enrolação. As coisas de Deus, a bênção de Deus enriquece, não traz dor. Você já vê logo de cara quando a pessoa está em condições de fazer, entendeu? Porque o moço foi lá, fez, depois perdeu o papel. Aí eu falei, tá, irmão, tem como você vir aqui tirar a medida de novo? Mas não tem, que está meio corrido, não tem ninguém aí para tirar a medida. Não, quem tem que tirar a medida é um serradeiro. Como é que uma pessoa leiga assim, naquela área vai tirar a medida? Aí já dá para ver que o cara não está muito legal para fazer o trabalho. Aí quando ele falou isso, eu desisti, eu já estava orando para ver se era de Deus ou não. Aí ele falou, não, deixa quieto. Você já estava precisando tirar a medida? Como assim? Quem tem que tirar a medida? Ele que entende o negócio. Entendeu? Oi? Não existe isso também. Se a pessoa não estava tendo tempo nem de tirar a medida também, como é que ele vai fazer o trabalho? Ele está trabalhando, só tem tempo muito de vez em quando, no final de semana. Eu falei, não, moça, deixa quieto. Aí a gente vai ver. Aí já tem outros em vista. Tem um que, pelo que eu vi aqui no Face, o cara, ele, no meu WhatsApp, ele parece trabalhar muito bem. Ele bota umas fotos lá de uns galpão que ele faz, bonito. Só que aquele negócio, também tem aquela situação daquele que trabalha bem, é muito procurado.
Você tem que ter paciência. Eu já marquei com ele umas 2, 3 vezes e está corrido para ele vir. Mas eu vou falar com ele de novo. Porque quem trabalha bem, todo mundo quer. Entendeu? Você tem que ter aquela paciência de esperar. E tem esse aí que o João fez um orçamento lá com o João lá, que ficou de vir 2 vezes, que ele ficou com a banda. Oi? É? O dia que pode vir? Então, aí o João tinha falado que ia mandar ele vir aí, ele não veio. É. Tá. Aí a gente está vendo aí para a gente fazer o orçamento direitinho, entendeu? Em nome de Jesus vai fluir muito bem. Em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus? Gente, vamos fechar os nossos olhos. Com Deus tudo é possível que crê. Você tem que parar com esse negócio de duvidar, coisa negativa. Você tem que repreender isso. Tem um livro lá que meu pastor me ensinou. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvida da sua dúvida, não de Deus. Entendeu? Deus não faz. Tu viu aqui que Deus ele não é homem para que minta. Glória a Deus. Ele falou que Jesus já te deu saúde. Jesus já te deu saúde. Jesus já fez a parte dele, já levou a sua doença e já está usando alguém para te contar a verdade. Agora você tem que fazer a sua, quem crê, tomar posse. Glória a Deus. O diabo ele é mentiroso. Ele sempre vai falar na tua cabeça que não, que você está doente, que você está capengando, mas ele é mentiroso, gente. Ele é pai da mentira. Você tem que escolher quem você acredita. O diabo sempre vai dizer que seu parente não tem jeito, é mentira dele. Você não tem que acreditar nisso. Jesus não disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo pela tua casa. Você tem que ficar com o que Deus falou. É esse que é o segredo. Glória a Deus. O Jairo, quando vier trazer derrota para ele não aceitou não. Ele ficou com aquilo que Jesus falou. Jesus olhou para ele, não temas, crê somente, não dá ouvido a esse pessoal não. E ele ficou com as boas novas e a filha dele ressuscitou. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. A paz do Senhor, Fernando dos Santos. Vou estar orando assim, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu venho pedir ao Senhor, assim como o Senhor confirma a sua palavra. Se o Senhor disse, o Senhor vai confirmar. Que o Senhor possa confirmar a sua palavra na vida dessas pessoas e na família delas. Lembrando, Pai, da sua promessa, quando o Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pai, se nós estamos crendo em Ti, é impossível que o Senhor minta. Que o Senhor possa libertar toda a parentela, seja o que for. Por mais terrível que pareça, o Senhor não há nada que o Senhor não seja mais capaz de fazer, Pai. Que aquele parente seja liberto, seja convertido, seja livre. Pai, que venha para a sua presença. Pai, a sua palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda doença tem que sair da vida dessa pessoa. É impossível que o Senhor minta. Então, em nome de Jesus, eu estou repreendendo, mandando, ordenando que saia com toda a dor, com todo sintoma, com tudo que é seu, da vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Sai também do casamento, sai da vida sentimental, sai da vida espiritual, vai embora. Pega tudo que é seu e não volta mais. Eu estou amarrando, paralisando, repreendendo, expulsando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou abençoando a vida de cada pessoa, Pai. Deus, em tudo essas pessoas venham a ser abençoadas, a história venha a mudar. Pai, como que o seu nome vai ser glorificado na vida dessa pessoa se o milagre não acontecer, se a mudança não acontecer? Pai, em nome de Jesus, que aconteça conforme aquela mulher
Mas por ele ter obedecido o Senhor, ele enxergou, Pai. Oh Deus, imagina a alegria daquele homem quando lavou o rosto e pela primeira vez ele viu a luz do sol. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer essa transformação na vida dessa pessoa, no casamento, na prosperidade, na saúde, em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus, para que tudo venha mudar, tudo venha ser diferente, em nome de Jesus. E todo pensamento de derrota, de fracasso, saia da mente, do coração, da alma, do espírito dessa pessoa. Leva a incredulidade, o medo, a dúvida, vai embora. A incredulidade, o medo é tudo do diabo. Estou expulsando em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa creia e que nada mais venha impedir o milagre dessa pessoa. Talvez coisa que essa pessoa está esperando há anos. Resposta que essa pessoa está esperando há anos. Em nome de Jesus eu profetizo que vai acontecer na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Pai, eu também peço que o Senhor receba dízimo, ofertas que pertencem ao Senhor. Que o Senhor cubra cada um deles em paz. Em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, que vai ter coisa que pessoas já estão esperando uma resposta há anos que vai acontecer. Você entendeu? Porque Deus ele não é homem para que minta. Às vezes demorou um pouquinho, mas quando chega a hora também, ninguém pode impedir o agir de Deus. E eu sinto no meu coração que vai ter muita resposta de oração atrasada, e tal, tudo aquilo que vai acontecer. A gente vai ter testemunho disso. Glória a Deus. Como é que você sabe, pastor? Você sabe quando Deus vai agir, você sente antes, você não sabe por quê, mas antes de você saber, você já sente aquela alegria, aquela paz. Sabe o que é isso? É um sinal que Deus está operando, né? Coisa boa aí, entendeu? Você já sente. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, deseja aí bom dia seus irmãozinhos, tá? Eu vou estar aqui na frente, se quiser falar comigo. Deus abençoe todo o pessoal. E Deus abençoe. Eu vou estar orando sim, tá? O José Fernando e minha mãe, Deus abençoe.